Enchei-vos do Espírito. E o título da mensagem de hoje: Convencidos da Justiça. Acharam? Diz assim: verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? É uma passagem muito conhecida, mas pouco entendida. E nós vamos esmiuçar um pouquinho ela hoje. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por começarmos mais uma semana na tua casa. Mais uma semana onde o domingo nós podemos prestar o nosso culto a Deus, ao seu Filho Jesus, por meio do seu Espírito que se move no meio da sua noiva e da sua igreja, aonde Cristo é o centro do nosso louvor, Cristo é o centro da nossa mensagem, Cristo é a razão da nossa vida e o fundamento da nossa família. Fala conosco nesta manhã por meio da Sagrada Escritura, Pai, porque ela é Espírito e é vida. E que o Espírito venha nos convencer da justiça de Deus que foi feita nesta terra por meio do seu Filho Jesus Cristo. E que toda falta de entendimento, toda dureza de coração, Senhor, o Espírito, através da unção, quebre todo jugo e toda má compreensão da Escritura, mas que hoje haja clareza, compreensão, revelação, entendimento das tuas palavras, por meio do teu Espírito Santo em que nós habitamos, e que os sinais, os prodígios e as maravilhas possam se manifestar com liberdade nessa manhã, de acordo com a tua vontade, para cada uma das nossas vidas e famílias, e sobre a comunidade Ohana. E nós daremos a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus está falando, instruindo e ministrando os seus discípulos acerca da sua partida, mas também da vinda do Espírito sobre o seu povo. E ele diz que era importante, que era autêntico e verdadeiro que Jesus fosse, para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse sobre nós. Até porque se Jesus ficasse, como é que ele, sendo homem, iria atender a demanda de toda a humanidade? Imagine nós marcar um café com Jesus em Jerusalém. De repente ia levar anos, décadas, para você chegar lá. Não é verdade? Então, de uma forma soberana, Jesus falou: é imprescindível que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vai poder vir. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. E ele vai
permanecer e estar com vocês todos os dias. Ele vai lembrar vocês tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu recebi e aprendi do meu Pai. Ele vai lembrar e vai fazer vocês terem o entendimento e uma vida de fé e prática nas minhas palavras. Então, eu creio que não existe uma vida cristã sem a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós corremos o risco de vivermos uma religião, ao invés de nós termos um relacionamento com Deus. Quem hoje produz em nós esse relacionamento, essa aproximação, tanto do Pai quanto do Filho, é a própria pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu, nesse mês, fui agraciado porque eu entendi um pouquinho mais o Espírito Santo para a minha vida, para a vida da igreja. E a minha oração é que você possa realmente não só entender, mas viver esse relacionamento, essa aproximação cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é uma pessoa. E Ele é o nosso melhor amigo. Ele vai estar com você quando o pastor Guto não puder. Ele vai estar com você quando de repente você precisar de um amigo para chorar, para desabafar, para se alegrar. O Espírito Santo vai estar com você. Amém? E nós precisamos desse despertamento, desse avivamento espiritual. E essa vida avivada no Espírito, eu creio que é da vontade de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar e para a nossa vida como comunidade local aqui em Florianópolis. Porque uma pessoa que está avivada pelo Espírito, ela se torna mais alegre, ela se torna mais agradecida, ela se torna uma pessoa mais satisfeita com a sua vida, mesmo com as situações difíceis, mesmo com as aflições, como Jesus falou, mas nós teremos ânimo, nosso coração vai estar bombando não só sangue, mas emoções e sentimentos e vontades que estarão alinhadas com a vontade de Deus. Agora, se nós não tivermos esse relacionamento com o Espírito Santo, vai ficar difícil, vai ficar algo pesaroso, custoso. Por isso as pessoas estão cansando, estão desanimando, estão naufragando na sua fé, por não ter esse fluir que Jesus falou. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida e se movendo em nosso favor, é Ele que vai nos convencer. Não é o pastor Guto numa pregação e num sermão de domingo pela manhã. É o Espírito Santo que vai te convencer de quem é Cristo, da obra de Jesus na cruz pelas nossas vidas. E quando ele diz aqui que o Espírito, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica um pouquinho, né? Ele se torna mais objetivo porque ele diz: do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então nós precisamos entender o que Jesus disse aqui, porque para convencer do pecado é as pessoas que ainda não creem em Jesus, ou seja, as pessoas que estão lá fora e que ainda não abriram o coração para aceitar a salvação de Jesus. Então o Espírito vai agir na vida delas, trazendo convencimento que elas estão no pecado, e que o salário do pecado é a morte, e que por se multiplicar os pecados nesses finais de tempos, o amor de quase todos iria se esfriar. E aí ele diz que o juízo é para o inimigo, porque o inimigo já está condenado. Agora, para nós que cremos, o Espírito quer nos convencer do quê?
da justiça. Diga comigo, justiça. E essa justiça não é só apenas um termo bíblico, porque é o mesmo termo jurídico. E nós vivemos tempo que a gente está quase desacreditando da justiça por tanta impunidade, por tanta injustiça. Mas eu quero te dizer que Deus é o justo e reto juiz. E Ele vai julgar tudo e a todos. Nele não tem sombra de erro, de falha. Deus é perfeito, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então o Espírito quer trazer sobre nós clareza, convencimento a respeito da justiça de Deus. E a gente volta e meia lembra vocês da verdadeira justiça, porque claro, nós vemos quase que diariamente pessoas pedindo por justiça. Quando algo que acontece, uma tragédia, um crime, seja o que for, as pessoas, quando são entrevistadas, elas vão dizer o quê? Que a justiça seja feita. Que aquele que fez o crime pague, seja punido. Mas na verdade as pessoas não estão pedindo e desejando por justiça. Elas estão querendo e desejando pela punição do criminoso. Elas estão querendo a condenação, elas estão querendo o juízo da pessoa que cometeu o crime. Porque a justiça ela é feita quando o criminoso paga pelo crime que ela cometeu. Quem está me entendendo? Aí sim a justiça é feita. E é sobre essa justiça de Deus que o Espírito quer nos convencer. Porque nós somos muito arrogantes e soberbos e achamos que sabemos tudo. De Deus, isso aqui eu entendo, o senhor pode ficar aí que isso aqui eu domino. Só que o Espírito está em nós para nos convencer da justiça dele. E que, em primeiro lugar, ninguém faz justiça pelas suas próprias mãos ou pelas suas próprias obras. As pessoas acham e se julgam boas. Pastor, eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos. Eu me considero um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Eu vou para o céu. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Então, estou na média. Dá para passar, acho que eu vou para o céu. Eu me considero uma pessoa justa. Porque as pessoas entendem e julgam que ser justo é ser uma pessoa boa e correta. Sim ou não? Só que para Deus a justiça dele não é dessa forma. Abra a tua Bíblia comigo. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23 ao 25. Romanos 3, 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, o quê? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no quê? No seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Paulo foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus para trazer esse ensinamento para a igreja a respeito da justiça de Deus, da justificação que Deus traz sobre nós por meio da nossa fé em Jesus Cristo, na sua obra do Calvário. Amém? E que existem alguns termos bíblicos que nós, como cristãos, precisamos entender, porque ele faz parte do pacote da justiça de Deus. Primeiro,
salvação. Se o Espírito lá fora convenceu que eu sou pecador, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e eu como pecador estou condenado, eu como criminoso estou debaixo de uma sentença de condenação, sim ou não? Ou seja, eu estou perdido, e se eu estou perdido eu preciso de um Salvador. Por isso que o próprio nome, quando o anjo veio para trazer a boa notícia para Maria, que ela engravidaria, mesmo virgem, do Espírito Santo, e que nela seria gerado um menino, e o seu nome seria Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Para nós, no português, a gente fala cristãos. Nosso português. Mas na verdade é como se nós fôssemos pequenos cristos. Cristinhos. Ou seja, ungidos de Deus. Por isso que eu fiz questão de botar o nome do meu filho de Cristiano. Porque vem de Cristo. Vem de ungido de Deus. E esse é ungido mesmo, só a graça de Jesus. João capítulo 3, verso 16 e 17. Jesus, numa conversa durante a noite, provavelmente numa madrugada, com um homem muito respeitado entre os fariseus, um mestre na lei, Jesus diz para ele, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o Espírito vai nos convencer que nós precisamos de Jesus. Ninguém fala que Jesus é Senhor e Salvador se não for pelo Espírito Santo. Amém? E se você está aqui nessa manhã é porque você tem uma fé e uma confiabilidade na obra de Jesus por amor à sua vida naquela cruz. A segunda terminologia bíblica que nós precisamos compreender além da salvação é a regeneração. Diga comigo, regeneração. Você consegue ver aqui no meio dessa palavrinha uma palavra chamada gene? Gene? Sim? E o que é o gene? Na biologia. É o código genético. É o nosso DNA, é a nossa identidade. De pecadores condenados, passamos a ser filhos amados. Nós que tínhamos a natureza de Adão caída, passamos a ter a natureza de Cristo. Isso se dá por meio da nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em quem? Em Cristo. Não é numa religião, não é numa placa de igreja, não é numa denominação. É em Jesus, em Cristo. É nova criatura, literalmente. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se fizeram novas. Então, o Espírito vai promover em nós essa regeneração. Aonde o DNA do Adão vai para a cruz e o DNA de Cristo ressuscita para nós numa nova vida.
Por isso Jesus falou para Nicodemos, olha lá, João 3:3, tão famoso. João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele vai completar, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e de quem? Do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando aceitamos a salvação em Cristo, o Espírito passa a habitar a nossa vida e ele traz sobre nós um novo nascimento. Agora é espiritual. Quem está entendendo? Amém. Por isso nós recebemos o gene do Filho, o DNA, a identidade de Cristo. Terceira terminologia que nós precisamos entender na nossa vida cristã: redenção. Diga comigo, redenção. Você já deve ter lido na Bíblia alguns versículos de Paulo dizendo: fostes redimidos. E o que é a redenção? Carioca gosta muito dessa palavra. Resgate. Sabe, uma pessoa quando está sequestrada, está num cativeiro, está refém, está escrava, ela só vai ser liberta mediante um resgate. Ou seja, tem que haver um pagamento. Se não tiver pagamento, se não fizer o Pix, não solto. E o preço foi muito caro, gente, porque foi o preço do sangue de Jesus que nos tirou da escravidão e do cativeiro, da morte e do pecado. Então fomos redimidos pelo sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Essa manhã eu estou pontuando com você coisas básicas da nossa fé em Cristo, mas são fundamentais para você consolidar e ter fundamentos na tua fé. Acharam? 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tem gente que diz assim: quando eu quiser eu paro. O cara está 40 anos no vício da cocaína. É só uma geladinha. Quando eu quiser eu paro de beber. O cara é alcoólico e nem sabe. Já perdeu família, já perdeu trabalho, está devendo lá no boteco, mas ele disse: quando eu quiser eu paro. Ele nem percebeu que já é escravo. Por isso Jesus falou para os judeus, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho, Jesus falando dele próprio, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, Jesus pagou um preço naquela cruz nos substituindo, gente. E quando fala vício, quando fala escravidão, não é só do pecadão, não é só do pecadinho, é de tudo. Se o medo te domina, se a ansiedade te domina, se a tristeza profunda te domina, Jesus já pagou o preço para te deixar livre de todas essas mazelas. É o Espírito que vai te convencer que você está livre, já não está mais acorrentado, não está mais no cativeiro. Amém? Diga para essa pessoa bonitinha que está do teu lado aí, você está livre. Quarta palavra. Reconciliação. Se tem um re aí, é porque ele teve que nos conciliar novamente. Porque quando Adão e Eva foram criados por Deus e literalmente plantados num jardim do Éden, ou seja, pensa no paraíso. Você acha que Floripa é paraíso? Imagine o jardim do Éden. Era muito melhor. Não, pastor, melhor que a Ilha do Campeche com aquela água caribenha, não existe. Olha, Jardim do Éden botava a Ilha do Campeche com 5 dias de vento sul com aquela água transparente no bolso. Só que por desobedecer o que Deus havia estabelecido para eles lá no condomínio, eles foram expulsos. Vocês não vão poder mais ficar aqui. Porque o homem que pecar, certamente morrerá. Não que eles morreram literalmente ali, mas houve uma morte espiritual. Houve uma quebra, e aquilo que revestia eles, que era a glória de Deus, se perdeu. Aí eles viram que estavam nus, botaram uma roupa de figueira lá, a primeira moda, Mata Atlântica. Ela apodreceu, secou, por quê? Porque era o homem na tentativa de se justificar. Deus falou, se não tiver derramamento de sangue, não tem perdão de pecado. Então, para vocês não morrerem, alguém inocente vai ter que morrer no lugar de vocês. E Deus teve que sacrificar um animalzinho, derramar o sangue do bicho no lugar de Adão e Eva, e ainda cobriu a vida deles com aquele couro. Já apontando para quem? Para Jesus. Quando João Batista viu Jesus para ser batizado no Rio Jordão, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a inimizade que havia entre o homem e Deus, até hoje o homem está tentando, pela religião, se reaproximar de Deus. Por isso, religião, do grego religare, reconciliar. Só que eu pergunto para você, o homem tem como ter a possibilidade, a condição, por forças próprias, esforço próprio, se religar a Deus? Não tem como. O próprio Deus é que reconciliou com ele a nós. Por quê? Se Deus odeia o pecado porque o pecado nos destrói, Ele ama o pecador. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Então, em Cristo, nós fomos reconciliados, reaproximados. E você pode perceber que qualquer religião feita pelos homens, eles não constroem mesas, eles constroem muros. Muro, não, você não é igual a nós, você é diferente, a tua cor é diferente, a tua forma de pensar é diferente, não queremos você aqui. Mas Jesus sempre mostrou, eu gosto de mesa, amplia a mesa, amplia a mesa. Pode chamar o publicano, pode chamar a prostituta, pode chamar o viciado, pode chamar o iletrado, o feio, o bonito, o magro, o gordo, o alto, o baixo. Bota todo mundo, aumenta a mesa, convida todo mundo. Porque Jesus tem o ministério da reconciliação.
Colossenses 1, verso 20 ao 22. Eu estava sentindo falta desse complemento sonoro. Acharam? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É por isso que quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, e baixando a cabeça, entregou o seu espírito. Lá dentro do templo dos judeus, a Bíblia diz que o véu, uma cortina muito grossa, foi rasgada de alto a baixo, dizendo agora todos, em qualquer momento, em qualquer hora, têm acesso à minha presença. Porque o sangue foi aceito. Por isso Jesus falou, o Espírito vai convencer vocês da justiça, porque eu vou para o Pai. Mas o Consolador ficará com vocês. A justiça foi feita. Pastor, é um pouquinho difícil para entender isso. Mas isso é a Bíblia, não sei o que você escutou a tua vida toda. Isso é o Evangelho. E você ficou me olhando assim como se fosse a primeira vez que você escutasse isso. Quinto e penúltimo nome, terminologia bíblica que nós precisamos entender: propiciação. Diga comigo, propiciação. O nome já fala, né? Se tornar propício, favorável. 1 João 4,10. Abre aí, vamos ver, marca a tua Bíblia aí, marca na tua agenda, escreve, chega em casa hoje, lê de novo, releia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como o quê? Propiciação pelos nossos pecados. Você lembra que no Antigo Testamento Deus deu a maquete do tabernáculo para Moisés? Tinha o átrio, tinha o santo lugar e tinha o santíssimo lugar. O átrio era onde os sacerdotes recebiam os animais do povo, e ali eles degolavam os animais, derramavam o sangue, faziam o churrasco, e aí traziam o sangue para passar pelo santo lugar, para o sumo sacerdote levar até a arca da aliança que estava lá, separado do santo lugar, por essa cortina. Que só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, chamado Yom Kippur, para derramar o sangue na tampa daquele baú de madeira revestido de ouro. Porque ali a arca da aliança no Antigo Testamento representava quem? A presença de Deus, do próprio Jesus. A madeira apontando para a humanidade de Cristo e o ouro apontando para a realeza de Cristo. E aí lá dentro desse baú, o que guardava lá dentro do baú? Quem lembra? Os pães do maná. Ah, lembrei, pastor. O que mais? A vara de Arão, que floresceu diante do pessoal que queria se rebelar contra Moisés.
mostrando que Deus havia dado autoridade e governo para Arão e sua família. E em terceiro lugar tinha mais o quê? As tábuas da lei. E por que elas ficavam dentro da caixa e botavam uma tampa? E em cima da tampa tinha os querubins virados um para o outro. Já viu essa arca? E o sacerdote tinha que derramar o sangue exatamente em cima da tampa. Porque essa tampa era chamada tampa da propiciação. Ou trono de misericórdia. Por quê, pastor? Eu quero entender isso. Porque isso reflete para nós hoje. Esses três elementos que ficavam lá dentro trazia à memória de Deus a rebelião e a dureza do coração do povo de Deus. E Deus não queria lembrar os pecados do povo. Então, quando Deus olhava para a arca, via o que na tampa da propiciação? O que ele via, gente? O sangue. A fúria era aplacada. A ira era removida e o povo era perdoado para mais um ano. Agora imagine o precioso sangue de Jesus tornando sobre nós propícios, não um ano, mas todos os anos da nossa vida. Quando Deus olha para nós, vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Você está propício para eu te abençoar. Não pelas tuas obras, mas pelo sacrifício do meu filho por você. Pare de se sentir o cocô do cavalo do bandido. Você é amado, você é amada de Deus. Assim como Cristo é, nós somos nele. Cristo é doente? Cristo é amaldiçoado? Cristo é derrotado? E porque às vezes você se sente e se enxerga assim. Você é abençoado com Cristo, você é amado com Cristo, você é mais que vencedor, porque Cristo já venceu por você. E nós nos apropriamos de tudo isso por meio da fé, da confiança que nós depositamos no amor e na bondade de Deus pelas nossas vidas. E é o Espírito que vai dar essa liga, é o Espírito de Deus que está em nós que vai dizer, vai nessa fé aí, crê, confia, não duvida, não tenha medo, não, é isso aí mesmo, está na Bíblia. Eu te dou fé, eu te dou certeza, eu te dou convencimento. Anda nessa verdade. Estou sentindo o Espírito de Deus aqui comigo. Estou pregando Bíblia para você. Não vim aqui falar da minha vida. Eu vim aqui falar do Espírito para a tua vida, para que você possa se mover e ser avivado no Espírito. E por último, o último nome e terminologia bíblica que nós precisamos entender e viver é a justificação. Diga comigo, justificação. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Paulo está dizendo, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Mas e ressuscitou por causa da nossa justificação. Essa hora eu vou pedir para a Rafa acompanhar ali. Se eu for para lá, tu vai trabalhar, já está 2 meses aí de licença maternidade. Paulo trouxe a verdade sobre a justificação em Cristo. Nós não somos justificados, absolvidos dos nossos crimes pelas nossas condutas e pelas nossas obras. Nós somos absolvidos, nós somos livres, somos feitos inculpáveis diante de Deus pela obra de Jesus na cruz, amém? Ele nos substituiu. Quem tinha que ir para a cruz não era Cristo, era eu e você. Mas ele disse, não, eu amo a sua vida, eu vou no teu lugar. Então, todos os nossos pecados, Isaías 53 diz que Jesus levou. Os do passado,
os de hoje e os que você vai cometer amanhã também. Eu vou sobre ele. Por isso Isaías diz, o castigo que estava sobre Cristo lá na cruz nos trouxe paz, nos trouxe reconciliação, nos trouxe propiciação, nos trouxe justificação, nos trouxe salvação, nos trouxe reconciliação. Lembra no início quando eu falei para você sobre a terminologia justiça? Então, o cara cometeu o pecado, o crime, foi preso, julgado, condenado. Foi feito justiça aqui? Sim ou não? Foi feito o juízo, a punição, o castigo. Ele vai pagar pelo que ele fez. Então ele foi para o presídio, foi para a cadeia. Passou lá 10 anos. Passou, decorreu os 10 anos, prescreveu. Agora veio o advogado, olha, já deu tempo aí, pá. O juiz dá o decreto, traz lá o ofício, diz, ó, ele não deve mais nada para a justiça. Pode soltar ele. Quando ele sai pelas portas da frente do presídio, o que foi feito? A justiça. Ele pagou pelo crime que ele cometeu, agora não deve mais nada? Sim ou não? Cristo merecia morrer naquela cruz? Era eu e você. Mas ele disse, eu vou te substituir, eu vou pagar o preço por você. Foi amaldiçoado, foi enfermo, foi doente, foi detonado, não parecia, beleza não tinha nele, o negócio foi feio lá na cruz, o pau pegou. Porque lá ele estava pagando pelos nossos crimes. E dali ele foi para onde? Foi para o Hades. Passou 3 dias. Ele não ressuscitou no domingo? E os 3 dias ele ficou aonde? Ele foi lá no inferno. Pegou as chaves do diabo. E disse, o meu povo não vem para cá. Não, mas tu morreu, tu vai ter que ficar aqui. Eu digo, eu sou inocente. Eu fui crucificado injustamente, porque quem era injusto era o povo. Mas eu substituí eles. O meu sangue é inocente. Tu não pode me prender aqui. Chegou domingo, as mulheres foram lá cedinho, de manhã, para passar as especiarias no corpo de Jesus, que estava todo machucado, detonado, e chegaram lá, se apavoraram. Por quê? Porque a pedra que estavam fechando a boca da sepultura de Jesus, porque os romanos falam, os caras estão dizendo que ele vai ressuscitar o 3º dia, bota soldado lá, bota uma pedra lá para que ninguém tire o corpo dele lá de dentro. Aí chegou domingo de manhã, a pedra estava removida, as mulheres, meu Deus, tiraram o corpo de Jesus daqui. Elas já entraram chorando, apavoradas. Quando chegaram lá, tinha 2 anjos. Digo, por que vocês estão tão desesperados e chorando, procurando aquele que está vivo entre os mortos? Vão dizer para eles que ele ressuscitou. A justiça foi feita. Vou repetir para você. A justiça de Deus já foi feita. Estou todo arrepiado aqui. Pode aplaudir a Jesus. A justiça foi feita. Nós estamos livres para sermos abençoados, justificados, reconciliados, curados, abençoados, propícios para viver as bênçãos do Senhor como nosso Pai. Para de viver um evangelho medíocre. Para de viver religiosidade. Vai viver na unção do Espírito sobre a sua vida. Nós não vamos ser perfeitos, gente. Se você esperar a perfeição de mim, você vai se frustrar e vai se arrombar, porque eu sou homem como vocês. Assim como você precisa, eu também preciso do sangue de Cristo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, me convencendo da justiça de Deus. Não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para a cruz, ela está vazia. Eu tenho que olhar para o túmulo, está vazio, porque ele morreu pelos meus pecados, mas ele ressuscitou. Eu vou para o Pai. Ele ressuscitou. Por isso a gente está justo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Mas porque ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, a nossa fé é viva.
E quando nós clamamos a Ele, o poder dele cai sobre nós, para nos curar, para nos restaurar, para continuar fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, nessa manhã, nós vamos orar para que esse poder do Espírito nos revista. E você possa viver a tua vida cheia do Espírito Santo, porque você vai ser uma mãe melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um filho melhor. Alguém que Deus vai te impulsionar para ser diferente nessa terra. Cada vez mais espíritos imundos têm se apoderado da vida das pessoas, gente. E nós que estamos na igreja, estamos vazios do Espírito. Não, está amarrado em nome de Jesus. Mais nós vamos se encher do Espírito. Mais nós vamos amar os perseguidores. Amém? Mais a gente vai amar os diferentes. Porque amar quem é igual a mim é fácil. Eu quero ver você amar quem é diferente de você. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. É manhã de a gente viver. Levante a sua cabeça, abre os olhos de novo. Esqueci do último versículo aqui para nós orar. Atos 10, 38, vamos lá. Para fechar, a conclusão. Tem que ter a conclusão, Márcio. Se eu não tiver a conclusão... Estava vindo tão direitinho, bonitinho, né? Deixa eu trazer a conclusão para você. Logo hoje que eu vim todo na beca, assim, o pessoal, ô pastor, tá bonito hoje, tá parecendo um vaso. Que é a roupa que eu fiz o casamento sexta-feira. Pastora não tinha botado para lavar, eu digo, vou com ela mesmo. Mas tá cheirosinha, tá, gente? Tá? Acharam? Vamos ler até o 46. Pedro estava pregando para a galera. E a mensagem de Pedro era essa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? A remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. O que Pedro estava pregando? Qual era a mensagem de Pedro? Jesus. Jesus morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou para trazer justiça sobre a vida de vocês. Todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá vida eterna. E o povo creu. O povo... Pedro não chegou nem a chamar o povo para orar pelo povo. Na hora, no meio da pregação, o Espírito Santo veio sobre a vida deles, começaram a falar em língua, falar em mistério, adorar a Deus, foi um rebuliço. E aí os judeus, Pedro nem orou por eles? E eles receberam o Espírito que está sobre nós? Caraca, que loucura! Você é louco! Porque quando a fé nessa mensagem, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, é Ele que nos convence da justiça. Amém? Amém? Amém mesmo? Oh, how He loves us so. He sent His Son.
to save our soul. Eternal